Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o canal 3D CNC e nesse vídeo eu estarei dando uma continuidade ao nosso módulo 3 do curso básico de PHP. Eu espero que você curta bastante esse vídeo, consiga executar o exemplo que eu estarei mostrando também e aí, conforme sendo, novos exemplos estarão surgindo para que você possa praticar, tá ok? Desde já eu peço para que no final do vídeo você possa comentar, curtir e também compartilhar. Eu agradeço pela colaboração que você tem dado ao canal, tá bom? Vamos lá. Primeiro, no vídeo anterior eu estive falando a respeito do loop for. O loop for ele está dentro da estrutura de repetição e é um loop que é bem simples de ser utilizado. Você precisa apenas de 3 argumentos para que ele funcione e ele é simples, né? Na sua estrutura ele é muito simples. Então é o seguinte, nós vamos agora colocar aqui um exemplo um pouquinho diferente desse. Vou criar um arquivo novo aqui no PHP. E aí você tenta também reproduzir, porque quanto mais você praticar, com certeza mais familiarizado você vai ficar. E isso contribui para um melhor entendimento desse assunto, tá bom? Então a estrutura é de repetição em PHP. Tá? Em PHP. Bom, vamos lá. Imagina que você está tentando imprimir, por exemplo, uma mensagem várias vezes. Por exemplo, Hello World. Então você quer imprimir essa mensagem aqui cerca de 10 vezes, tá? Simplesmente porque alguém pediu para você fazer isso. Se você não utilizar uma estrutura de repetição, como o caso em que nós usamos aqui o loop for, você deve repetir essa linha aqui algumas vezes. Então nós temos aqui a primeira, vou colocar a barra de inserção aqui, e aí eu vou apertar Ctrl D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então repetir 9 vezes. Contando com a primeira, 10. Então, alguém pediu simplesmente para que você imprimisse na tela essa frase aqui por 10 vezes. Então você fez isso. Agora vamos salvar o nosso arquivo. E o nome desse arquivo vai ser repete02.php. Vou salvar esse arquivo e, voltando para o nosso navegador, podemos apertar F5 e clicar aqui no arquivo repete02.php. Então nós temos aqui a frase Hello World por 10 vezes, uma do lado da outra, porque nós não havíamos pensado na questão da quebra de linha. Então, olha o tanto de vezes que precisamos repetir para mostrar isso daqui. Agora, utilizando o loop for, veja a vantagem do loop for. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a variável i. Vou começar essa variável valendo 0. Vou estabelecer uma regra, uma condição. Então, enquanto essa variável for menor ou igual a 10, esta variável será incrementada em uma unidade e vai imprimir o que está dentro desse par de chaves, que é a instrução echo, hello world. Todo esse restante aqui eu posso apagar. Olha lá, pronto, apaguei tudo que eu não vou precisar. E aí você já percebe que nós ganhamos um código um pouco mais limpo. Então todas aquelas linhas desnecessárias foram apagadas. Então, utilizando o loop, você vai perceber que aquilo que você conseguiria fazer através de 10 linhas, você vai conseguir fazer com 3, com 4. Né? Se você tiver, por exemplo, que imprimir, vamos supor, umas 1000 linhas, utilizando talvez um loop, você consiga com 10, até com menos. Né? Depende das instruções que você estará colocando aqui dentro das chaves. Né? Então, vou imprimir a frase Hello World por 10 vezes. Ok? Ctrl S salva o nosso arquivo e voltando para o nosso navegador, apertamos F5 e aí nós temos praticamente 11 vezes, até porque começamos com 0. Tá? Então,
a nossa condição nos diz o seguinte: enquanto i for menor ou igual a 10, incrementa a variável i. Como começamos em 0, ok? Então, olha só, 0, ele vai imprimir uma vez, vai incrementar, na segunda vez, 1, ok? Aí ele vai imprimir a segunda vez, vai incrementar, aqui fica 2. Vai imprimir a terceira, ou seja, se eu deixar 0 aqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir não apenas 10 vezes, mas sim 11 vezes. Se quisermos 10 vezes, vamos começar com a variável valendo 1, e enquanto a variável for menor ou igual a 10, nós vamos incrementar essa variável em uma unidade, e vamos imprimir a frase Hello World, ok? Ctrl S salvo o nosso arquivo, e aí voltando para o nosso navegador apertamos F5, e aí está o resultado. Ok. Uma vantagem muito legal aqui do Loop For é que além de você economizar linhas de código ou linhas de programação, você pode fazer uma alteração em uma linha e essa alteração vai se aplicar a praticamente todas as linhas que o loop estará, na verdade, interpretando. Então vamos supor que após o Hello World eu quero colocar o número 1, tá? Para indicar as vezes que eu estou imprimindo a frase Hello World. Então eu vou colocar aqui, ó, variável i. Ctrl S salva e voltando para o navegador, F5. Então nós temos Hello World 1, depois o 2, depois o 3, 4, 5 e assim até chegar no 10. Se quisermos colocar, por exemplo, uma quebra de linha, essa estrutura de repetição também nos favorece. Se eu colocar aqui um BR, por exemplo, depois que eu imprimir a variável, colocar uma quebra de linha, o que vai acontecer? Automaticamente, toda vez que eu for imprimir essa instrução aqui, eu for executar essa instrução, a nossa frase será colocada em uma linha diferente, uma embaixo da outra, graças ao BR que eu coloquei após a nossa variável. Então, eu vou imprimir até o valor da variável e depois eu coloco uma quebra de linha, encerrando a linha e, consequentemente, a próxima vem para a linha de baixo. Ctrl S salva o nosso arquivo. E aí, voltando para o nosso navegador, apertamos F5 e aqui está o nosso resultado. Vai do 1 até o 10. Então, eu acredito que você pode perceber que até mesmo para você fazer uma alteração na instrução que você quer executar, fica melhor quando você está trabalhando com estrutura de repetição. Nesse caso, usando o Loop For. Ok? E o interessante é que você pode, no caso aqui dentro dessa chave, colocar diversas instruções, né? Vamos supor, apenas para trazer exemplos aqui, vamos fazer assim. Digamos que você vai colocar echo hello, depois o world, e depois você quer colocar br. Ok? Também dá para fazer. Vamos colocar aqui a variável. Pode até ser assim. Então, também dá para fazer. Só que aqui, nós acabamos de ganhar mais linhas. Não precisamos de tudo isso. No entanto, se você executar esse exemplo, ele vai funcionar. Tá? E foi interessante para você ver que dá para você colocar várias linhas aqui dentro também, se você quiser, na verdade. Tá bom? Voltando, F5. Olha lá. Também temos praticamente o mesmo exemplo sendo reproduzido. No entanto, agora nós temos um pouco mais de linhas. Tudo isso pode ser colocado em apenas uma. Então, Hello World, a variável i e depois br. Tá bom? Então, esse foi mais um exemplo do uso de estrutura de repetição em PHP. Com certeza tem outros exemplos que eu estarei trazendo para você também, para que você possa praticar e possa se familiarizar cada vez mais com essa ideia. Tá bom? Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo a gente continua. Um forte abraço. Até lá, pessoal. Agora que você acabou de entender como funciona o Loop For, eu gostaria que você tentasse reproduzir o exemplo que eu estou trazendo para você aqui. Nós sabemos que no HTML nós temos 6 níveis de título, sendo que o primeiro é o maior nível que tem, o segundo diminui um pouquinho, o terceiro um pouco mais e assim
até chegar no nível 6. Tá bom? Então, peço para que você tente reproduzir esse exemplo utilizando loop for. E no próximo vídeo eu estarei mostrando para você como que isso pode ser feito. Tá bom? Forte abraço e nos vemos em breve.